Evangelho de João, capítulo 5, verso 4. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna, é tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não vai passar da morte para a vida, já passou da morte para a vida. Então sim, meus irmãos, a vida eterna é para hoje. A vida eterna começa aqui no desfrute e na experiência daquilo que está reservado ao céu, mas que nos alcança já agora. Eu já preguei isso aqui nessa igreja. Eu já falei isso com os irmãos. Por exemplo aqui, Carlos, a gente vai viver em perfeita e plena comunhão com Deus, nessa dinâmica do celestial, mas eu já posso ter uma experiência profunda com Deus agora, Dalva. É isso que é a eternidade. É disso que eu estou falando, é dessa eternidade que rompe as barreiras do tempo e alcança a minha alma agora, hoje. No meu encontro com Jesus, a partir da minha experiência de conversão, é isso. A vida eterna é uma bênção destinada ao futuro, mas pode ser vivida no presente, agora. Agora escute isso. Porque o salvo em Jesus já passa em vida, agora, a experimentar bênçãos espirituais destinadas ao futuro. Coisas reservadas à eternidade, a gente já começa a desfrutar aqui, a partir do momento que eu me entrego de corpo e alma ao Cristo de Deus. É nisso que eu acredito. A gente pode chamar isso de a antecipação do céu. A antecipação do céu. O céu, que na visão de algumas pessoas, é algo ainda a ser desfrutado lá na frente, pós-morte, pós-vinda de Jesus, mas o que eu entendo nas palavras de Jesus, do Evangelho de João, capítulo 5, verso 4, é que quando nós entregamos a vida ao Filho de Deus, parte desse céu é antecipado. Parte dessa eternidade já pode ser desfrutada. Então, é por isso que eu não concordo com um crente com um coração desprovido de alegria. Me desculpe. Eu não concordo com um crente com um coração desprovido de esperança. Me perdoe. Eu não concordo com um crente tomado de reclamação, de murmuração. Ah, por que isso, por que aquilo? Eu não concordo, porque o céu já me alcançou, Lucivaldo. O céu já me alcançou. Então que coração é esse? Que eu sei que há momentos das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas depressões, das nossas aflições de alma, mas não assim todo o tempo, meus irmãos. Não assim toda hora, não assim de forma rotineira, porque o céu já me visitou. O céu entra em mim, Paulo, e vai expulsando trevas. O céu entra em mim e vai expulsando a negatividade. O céu entra em mim e vai expulsando tristeza. É isso que eu acredito, meus irmãos. Aí eu pergunto para vocês, tem céu aí, meus irmãos? Tem céu aí? Tem céu na alma? Tem eternidade na alma, meus irmãos? É a minha fé. Vem, irmã Edith, é a minha fé. Eu já comecei a desfrutar da eternidade em setembro do ano de 2000. Eu comecei a desfrutar da eternidade em setembro do ano 2000, que foi o dia que eu falei, Senhor, eu sou teu. Eu sou teu. O céu me visitou naquele momento, não me deixou e não vai me deixar. A questão é, eu vou viver agora, Gleide, a expressão máxima do céu, sim, quando tudo aqui findar. Estou sendo claro, meus irmãos? Eu repito o que Jesus disse. Na verdade eu vos digo,
que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, aquele que crê na minha palavra, aquele que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é uma questão apenas de garantia de salvação, Roberto. É uma questão de experiência. Ah, não, pastor, porque esse texto quer dizer que a nossa salvação está garantida. Não apenas isso, senhores e senhoras. Isso aqui é uma mensagem de experiência. Não é apenas garantia, é também uma certeza de uma antecipação do céu na alma. Terceira pergunta e eu encerro. A vida eterna é uma bênção que diz respeito a um desfrute quantitativo ou qualitativo? Vou explicar e depois vou fazer a pergunta de novo. Quando eu falo da vida eterna, dentro do ponto de vista quantitativo, estou falando de quantidade, correto? Quantidade. Quantitativo, estou falando de quantidade. Quando eu falo da vida eterna, dentro do ponto de vista quantitativo, eu me refiro à quantidade de tempo sem fim. Porque olha só o que eu penso. Aqui, quando a gente pensa em vida eterna, Odinho, a gente pensa assim, vida eterna, um tempo sem fim, uma quantidade de tempo sem fim, não é isso? Vida eterna, dias que não se acabarão, correto? Quantitativo. Quando eu falo da vida eterna dentro do ponto de vista qualitativo, eu me refiro à qualidade de vida, vida abundante. Aí eu volto aqui. A vida eterna é uma bênção que diz respeito a um desfrute quantitativo ou qualitativo. Quando os irmãos ficam quietos assim, eu fico em dúvida se vocês estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos, desculpe. Oh, glória, quem foi esse filho de Deus? Carlinhos. Os dois, meus irmãos. É ambas, viu? Na primeira, na segunda e na terceira. É as duas coisas, na primeira pergunta, na segunda pergunta e na terceira pergunta, sim. A vida eterna é um desfrute tanto quantitativo quanto qualitativo. Eu vou desfrutar, irmã Marinalva, eu vou desfrutar da eternidade. Mas a eternidade não tem apenas na Bíblia Sagrada uma conotação de um tempo sem fim, quantidade de tempo que não se acaba, não é apenas isso. É também qualidade de vida. Escute isso agora, senhores, eu estou acabando. Meus irmãos, eu aprendi há poucos anos que a vida eterna não é apenas uma realidade quantitativa, alusiva à quantidade de tempo, mas ela é também qualitativa, qualidade de vida. É qualitativa, porque antes do crente ir para o céu vem até ele. É qualitativa, porque antes do crente habitar o céu habita ele. Vou falar igual o pastor Zé, tem crente aí? Tem. Então o que acontece é isso. Não é apenas quantidade de tempo, é qualidade de vida, é vida abundante. E por que isso, José Wilke? É porque antes do crente habitar o céu o habita. Então é qualidade de vida. É qualidade de vida presente nas palavras de Jesus, que não tem a ver com dinheiro, com prosperidade. É qualidade de vida na alma, meus irmãos. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, afirma Jesus à mulher samaritana, fará nele, naquele que beber, em cada homem, em cada mulher, fará nele uma fonte de água que solte ou que salte para a vida eterna. Jesus está dizendo, aquele que crê em mim, aquele que beber de mim, água viva,
vai fazer nele uma fonte de águas vivas, que transborda para a vida eterna. É ser possuído pelo céu, é ser possuído pelo Todo-Poderoso, é ser possuído pelo Filho de Deus, é ser possuído pelo Espírito de Deus. Roberto, aquela música que vocês começaram a cantar aqui, começa assim: esse é meu respirar, não é? E depois fala o quê? Teu Santo Espírito, o que mais? Vivendo em mim. Olha aí, é qualidade de vida na alma. O crente tem que ser gente boa, é gente perdoadora, é gente paciente, é gente tolerante, porque ele tem vida abundante dentro dele, ele tem uma fonte de águas que transborda. Eu não sei se vocês já viram aqui na televisão, porque o pastor não conhece de tudo e falta agora aqui mais informações, mas eu acho que o nome é geyser, aquela em fontes de águas quentes, né? Tem uma hora que ele estoura assim para cima, não é? E aquela quantidade de água assim sai assim e alcança metros e metros de altura. Vocês já viram aquilo? É aquilo que acontece com o crente quando ele entrega a vida a Jesus. Aquela sequidão de alma dá lugar a um transbordamento de águas. Aquela sequidão de alma, aquela alma desértica e árida, é tomada por águas vivas. Tem muita gente nas igrejas evangélicas que não experimentaram isso ainda. Não experimentaram. Estão ainda esperando pelo céu. E eu já desfruto dele agora. Porque antes de habitar o céu me habita. O céu já me habita. João 10:10. Jesus vai dizer aos seus ouvintes: eu vim para que tenham vida, e a tenham com... A vida eterna não é apenas, ou ela não tem apenas a sua face quantitativa. Mas quando eu penso em eternidade, eu penso em vida abundante agora. Porque o ser mais extraordinário do universo, o ser onde nele habita toda a perfeição de sentimentos, ele mora dentro de você. Tem gente que está esperando o céu chegar para ir morar com Deus. Deus, ele já mora dentro de mim. Deus, ele já mora dentro de você.